Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Lucas Leite para a aula número 3. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, dirigir nos Estados Unidos. Por que o brasileiro ele se dá bem nesse quesito aqui? Como a gente prometeu nessa aula, nós vamos falar sobre o brasileiro dirigindo aqui nos Estados Unidos. E como você sabe, o brasileiro ele tem, essa garra, essa vontade, E isso é em qualquer canto do mundo. Qualquer lugar que você encontre um brasileiro, você vai ver um guerreiro ali, um batalhador, uma pessoa que está ali tentando, lutando e conseguindo buscar e tentar conquistar os seus objetivos. Tudo isso que nós estamos falando sobre o brasileiro ser batalhador, ser guerreiro, ir à luta de verdade, a gente começa a remeter ao passado, O brasileiro hoje, desde pequenininho, quando ele nasce ali, o menininho, ele recebe do pai um caminhãozinho, ele pega ali o caminhãozinho na mão, ele começa a sonhar em dirigir, ele cresce e aí ele vê as dificuldades da vida. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, não é um país que fornece estrutura para o caminhoneiro. Se nós formos falar sobre estrutura para o caminhoneiro hoje, imagina só você com a sua carreta aí no Brasil, você que está dirigindo no Brasil, andando ali naquelas estradas cheias de buraco, com pedágios caros, com corrupção, assalto, Toda essa estrutura que o Brasil não fornece para o caminhoneiro, para o motorista. Imagina só, e ainda assim você conseguir a sobressair nesse mercado, conseguir ter faturamento, conseguir ter renda nesse mercado. E aí você imagina um país onde te fornece estrutura, um país que te fornece todo tipo de apoio, que te dá condições de você ter ferramentas para você poder exercer isso, caminhões novos, estrutura para você poder fazer, às vezes, um carregamento, uma descarga, de algum tipo de material, de algum tipo de load. Então, esse país é um país que te favorece nesses pontos. Então, imagina só, se você conseguiu ter sucesso num país que não te oferece estrutura, num local onde você teve que lutar para conquistar, você chegar num lugar onde te fornece tudo isso daí, todo o meio de campo que é necessário para você poder fazer o seu exercício da função, imagina só, você vai ter sucesso num país onde te proporciona tudo isso. E por que nós falamos que o brasileiro ele sai na frente aqui? Porque as pessoas que vêm de outros países, geralmente eles já usam dessas estruturas em seus países, eles já têm essas condições em seus países, eles chegam aqui, é mais do mesmo. O brasileiro, ele já saiu de uma guerra, ele já saiu de uma luta ali para conseguir desempenhar a função. Quando ele chega aqui, ele encontra as estradas perfeitas, estrutura para poder trabalhar, estrutura para poder descansar. Não existe hoje aqui uma parada de caminhão que não tenha estrutura para o driver, para o motorista. Então, nós que sabemos do Brasil, eu sou de família de caminhoneiro, família de drivers que tem dificuldade para um banho na estrada às vezes. Aqui você não vai encontrar essa dificuldade. E isso tudo possibilita com que você desempenhe o seu melhor, o seu máximo. Por isso, o brasileiro já sai na frente. Mas vamos lá. O brasileiro já sai na frente, isso já está claro para nós, mas existem outros pontos que precisam levar em consideração. O que seria para o brasileiro uma dificuldade aqui? O que seria para o brasileiro um obstáculo aqui? Nós saímos na frente, como falamos aqui agora, pela força de vontade, pela garra, pela dedicação. Mas surgem outros obstáculos no caminho, e esses obstáculos são também desafios que são totalmente possíveis de serem rompidos. Vamos falar aí sobre documentação. O que você precisaria? Uma habilitação americana para poder dirigir. Em alguns estados ele te possibilita ter, em outros estados ele te possibilita ter por um certo período de tempo. O que mais seria? O inglês é importantíssimo. Nós estamos falando aqui sobre a vantagem do brasileiro, mas nós precisamos entender que nós precisamos saber o mínimo do inglês para poder nos comunicar, para poder vender um tipo de serviço, não apenas comprar um produto. Quando você compra um produto, você vai lá e você escolhe e está tudo certo. Quando você vai vender um serviço, você precisa explicar o que você está vendendo. Então, nesse ponto, nós temos que entender que o inglês é imprescindível para você atuar nesse mercado. E vamos lá, contando um pouco da minha história. Eu tô falando isso para vocês porque eu vivi isso. Foram anos na estrada aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma mentalidade do que seria esse mercado, eu imaginava esse mercado de uma forma, mas quando eu fui lá, que eu segurei no volante, que eu fui lá carregar o meu primeiro carro, que eu fui lá amarrar meu primeiro carro, eu vi que tinha dificuldades que eu não imaginava. Mas eu vi que o pouco que eu tinha me preparado foi suficiente para que eu pudesse estar na frente de muitas pessoas que estavam começando sem nenhuma estrutura, sem nenhuma dedicação, sem nenhum tipo de preparo.
Então, eu estou trazendo essa aula para vocês para fazer com que vocês entendam que vocês podem sim sair na frente de muitas pessoas, de muitos outros drivers que estão entrando nesse mercado sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de orientação. E eu desejo que vocês não passem pelo que eu passei. Por isso, eu quero dizer para vocês, acompanhem essa aula até o fim. Vocês vão entender que vocês precisam se preparar para estar nesse mercado. Mas por que eu estou insistindo nisso aqui? Por que eu estou insistindo em tudo isso que eu estou falando aqui? Porque você precisa ir lá, conhecer, ver como funciona um leilão, ver um driver carregando um carro. Talvez você pare seu carro na frente do leilão, desça lá, troca ideia, conversa com as pessoas. São motoristas que estão ali diariamente. Você vai viver aquela experiência onde você vai ter condições de entender como é o processo. E para isso, você precisa correr atrás da sua licença, você precisa correr atrás, ir até um mecânico. Você não entende nada de mecânica, vá até um mecânico, vê como que funciona a mecânica de um caminhão, como funciona a mecânica de um trailer. Vai lá, se interessa, porque eu tenho certeza que se você tá chegando até aqui nessa aula é porque você está interessado. E se isso transformou para você num sonho, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, se isso é um sonho, você vai achar tempo para fazer. Ah, Lucas, mas eu não estou conseguindo ter tempo. Meu irmão, se isso é um sonho para você, você vai achar tempo para correr atrás do seu sonho e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu acabei de falar para você as vantagens que o brasileiro já traz para cá. Nós falamos também sobre os obstáculos que têm que ser enfrentados. Eu trouxe 2 pontos aqui para você, unicamente para gerar em você a confiança que você precisa para desenvolver esse trabalho. E por que confiança é importante? Porque confiança gera para você relacionamento. Relacionamento vai gerar para você bons loads, cargas. Cargas vão gerar para você faturamento. Faturamento vai gerar para você e vai criar em você o desejo de sonhar. Sonhar em investir nesse mercado cada vez mais, sonhar em poder sair da sua casa e trazer o melhor para sua família. Eu tenho certeza que se você está ouvindo essa aula, você que está aí assistindo agora comigo, você precisava ouvir isso. A confiança vai mudar tudo que você tem dentro desse mercado. Bom, estamos chegando no final da aula e eu gostaria de trazer um recado meu para você. Eu queria falar algo para você do que eu vivi. Nós vimos todo o processo, né? E por que é importante, por que disso, por que daquilo. E eu falo para vocês com propriedade porque eu vivi isso. Eu pude viver e sentir todas as dificuldades que hoje eu trago para vocês aqui em forma didática para que vocês não precisem passar pelo que eu passei. Hoje nós aprendemos que o brasileiro sai em vantagem. Por quê? Porque ele é um guerreiro, ele é um batalhador. Nós vimos que é necessário também você conhecer da estrutura. É necessário você buscar conhecimento, né? É necessário também com que você se adeque às leis do país, você tenha aquela documentação necessária para poder transportar, para poder dirigir. Mas de tudo isso, eu quero trazer para vocês a minha experiência. Para mim, no começo, não foi tão fácil. Eu tive que enfrentar algumas barreiras que hoje eu posso trazer para vocês de forma mais fácil, de uma forma mais acessível e vocês possam entender que esse mercado é também para vocês. E eu falo sobre isso porque essa é a minha experiência. E compartilhar a minha história para você é mostrar para você que o mesmo amor que eu sinto por isso, a mesma paixão que eu sinto por esse negócio, eu quero transmitir para você. Eu quero que você sinta isso, porque isso não vai ser apenas um trabalho, não vai ser apenas uma forma de trazer dinheiro para sua casa. Esquece o dinheiro. Pensa na paixão e no amor que você vai ter por um negócio que vai trazer faturamento e fazer com que você sonhe, com que você realize aquilo que você colocou como meta na sua vida. E fica ligado que na próxima aula nós vamos falar sobre algo que transforma essa vantagem em resultado. Nós vamos falar sobre estrutura. Nós vamos entender como direção vira negócio, como organização vira crescimento e por que quem monta a base certa consegue evoluir com mais tranquilidade. Então tá, até a próxima aula!